Estamos aqui de volta para compartilharmos esse momento tão especial. Que bom que vocês escolheram estar aqui hoje conosco, compartilhando desse momento de reflexão, compartilhando desse momento de crescimento interior, se permitindo avançar na busca do aprendizado. Vamos trabalhar hoje um tema muito interessante e nada melhor do que começarmos já refletindo. Há muito tempo atrás havia uma senhora que no lugar que ela morava, ela precisava todos os dias sair pela manhã para buscar água no rio, trazer essa água para a sua casa, abastecer-se, para que assim ela pudesse dar conta dos seus afazeres. E todos os dias ela pegava 2 vasos. Pegava os vasos, fixava as alças de cada vaso em uma vareta, na extremidade dessa vareta. E colocava essa vareta nos ombros e saía pelo caminho até chegar ao rio. Chegando no rio, ela abastecia os 2 vasos com a água potável e voltava todo o percurso até a sua casa. E assim ela fez durante alguns anos. Até que um certo dia, ao deixar os vasos em cima da mesa, um dos vasos tomou voz e disse para o outro vaso: "Eu estou tão orgulhoso de mim. Observe, há quantos anos eu presto serviço à minha senhora. Vou até o rio, ela me enche de água limpa e cristalina. Volto para casa, abasteço e permito que assim ela possa fazer bom uso dessa água. Eu cumpro bem a minha tarefa. Quanto a você, que pena. Você não cumpre tão bem a sua tarefa. Olhe para você, olhe para as suas condições. Eu não sei nem por que a minha senhora ainda faz uso dos seus serviços." O outro vaso, muito entristecido, ele também tomou voz e disse: "É verdade, você tem razão. Nem eu mesmo sei por que a minha senhora ainda faz uso dos meus serviços. Nem serviços eu presto. Olhe para mim, cheio de rachaduras. Vou até o rio assim como você, todos os dias. Faço o mesmo percurso. Ela me enche de água limpa e cristalina. Mas quando eu chego em casa, estou pela metade, não cumpro com meu dever." E demonstrou grande tristeza. Algumas horas depois, a senhora foi fazer o mesmo movimento que ela fazia todos os dias. E ao chegar perto dos 2 vasos, ela percebeu que um deles estava muito triste. E ela disse: "O que está acontecendo? Há tantos anos que vocês me servem, que eu me utilizo de vocês para ir ao rio, para buscar água, para abastecer a minha casa. Mas hoje eu estou percebendo que você está muito triste, vaso. O que houve? Fale comigo, possa ser que eu possa te ajudar." E o vaso disse: "Eu estou tão triste, não tenho serventia nenhuma para você. Olhe para mim, cheio de rachaduras." Ela sorriu naquele instante e disse: "Vamos fazer o nosso percurso, porque eu preciso abastecer minha casa de água." Fixou cada vaso do lado da extremidade da vareta
e continuou a caminhar o seu percurso. E disse para o vaso que estava com rachaduras: observe todo o caminho até chegar ao rio. Chegando no rio, como de sempre ela fazia, encheu os vasos de água e voltou para casa. Quando chegou em casa, ela perguntou para o vaso rachado: e aí, você cumpriu o dever que lhe era de direito? Ele disse: não. Olhe para o outro vaso. Perfeito. Transborda de água. Não cai sequer uma gota. Transborda apenas porque está cheio, mas não derrama. Ele sim cumpre com a tarefa, eu não, todo rachado, apenas pela metade de água. Ela sorriu e disse: venha comigo. E fizeram novamente o percurso e observaram que durante todo o caminho haviam muitas flores, muitas e muitas flores pelo caminho. E ela disse para ele: vaso, as suas rachaduras não são defeitos. Pelo contrário, se não fossem as suas rachaduras, das quais pingava água em todo o percurso durante todos esses anos, as sementes que eu lancei no solo não seriam molhadas por você através da água que vazava através das suas rachaduras. E graças a essa água que vazava através das tuas rachaduras, foi possível esse caminho florido e retirar todas essas flores que ao longo do tempo tiveram a possibilidade de florir a minha casa. Muito obrigada. E daquele dia em diante, o vaso rachado compreendeu que ele poderia não ser igual a outro vaso, mas que diferenças não são defeitos. Pelo contrário, moral da história, acrescentem vocês a partir das reflexões que vocês possam fazer. Então vamos lá, vamos observar o que é que nós vamos poder compartilhar e acrescentar nas nossas reflexões de hoje. Podemos perceber com muita propriedade aquilo que nos é trazido. Alteridade na diversidade. É muito importante trazermos o olhar social, psicológico e espiritual, levando a nossa percepção para algo fundamental, que é o respeito. Alteridade. Podemos também compreender como diferenças que compõem o social, nessa grande diversidade representada por esse social. Lembremos que quem forma a sociedade somos nós e que precisamos ter respeito. Respeito frente a essa grande diversidade que é composta por pessoas que são diferentes, mas que são pessoas. Que possamos refletir, trazendo um olhar social frente a esse tema, alteridade na diversidade. E esse olhar social é uma forma de expressão da sociedade, que através de ações coletivas levam os grupos sociais a repensarem sobre tomadas de decisões referentes aos preconceitos ainda latentes na sociedade, assim como a desigualdades sociais. Movimento social, o próprio nome já diz, movimento, é algo que vai de momento a momento em um fluxo,
de união de pessoas que se mobilizam com algum objetivo ou objetivos. E que este grupo em movimento, eles buscam repensar sobre as decisões que precisam ser tomadas frente a um olhar social que é perceptível, que retrata, sim, e levanta alguns questionamentos referentes aos preconceitos que ainda são latentes na nossa sociedade e que nos levam a reflexões sobre desigualdades sociais. Desigualdades sociais essas vistas em uma amplitude. E podemos perceber que a desigualdade social, que essa diversidade vivenciada dentro desse olhar da alteridade, conseguimos perceber os preconceitos ainda latentes. Mulheres que se escondem atrás de um véu, que por trás desse véu tem mulheres que sofrem, tem mulheres que não se sentem ainda seguras de mostrar-se para o outro, e ainda precisam se esconder, porque são recriminadas. Pessoas que apenas mostram um lado da face, porque o outro lado precisa ficar obscuro, ainda por medo de não serem aceitas, de serem recriminadas e a partir daí até violentadas. Mulheres, pessoas que trazem um sorriso no rosto, mas que por trás deste sorriso estão as marcas do sofrimento. Pessoas que se entristecem e se deprimem frente ao social, porque ainda se encontram à margem da sociedade, porque a própria sociedade, composta por todos nós, ainda traz uma recriminação. E que essas pessoas se escondem ainda na tentativa de se tornarem invisíveis, para que não sejam percebidas, mas que a tristeza e o desalento as toma. Hoje, na nossa sociedade, chega ao conhecimento de todos nós o feminicídio, a violência contra as mulheres, o preconceito em relação a homens e mulheres que buscam apenas demonstrar sua forma de amar com um parceiro ou com uma parceira. E vemos aí ser trazido a homofobia, a falta de respeito ao outro. Na história da humanidade é trazido com o olhar do que foi escrito pelos homens, conta a história que Cristo, há milênios de anos atrás, ele esteve de frente da mulher adúltera. Mas naquele momento, ele não enxergou a mulher adúltera, ele enxergou uma pessoa. E ele, diante de todo aquele grupo, ele disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Foi saindo de um por um. Os mais velhos foram os que saíram primeiro. Depois os demais. E só ficou Cristo. Só ficou Jesus. E Jesus disse para ela: nem eu te recrimino, lhe julgo. Vá e procure repensar sobre as escolhas que você tem feito no seu caminhar. E essa mulher se chamava Madalena.
E Madalena, pelo que conta a história, ela foi uma das seguidoras do Cristo. E ela levou o Evangelho para tantas e tantas e tantas pessoas. E no momento do seu desenlace, acometida pela lepra, ela teve a visão de Jesus, dizendo: mulher, venha, a sua tarefa já foi cumprida. E naquele momento ela transcendeu a matéria. E ela pôde compreender, mais uma vez, através do olhar de Jesus, que ela cumpriu a sua tarefa. E que não foi defeito ela ser uma mulher adúltera. Porque ela pôde se dar a oportunidade de enxergar naquele caminhar o amor. Enxergar naquele caminhar que ela também era filha de Deus e rever os seus comportamentos e trilhar um novo caminho. Mas se considerando digna do olhar do Cristo e da amorosidade. E assim podemos refletir um pouco mais que vale ressaltar exemplos de movimentos sociais extremamente importantes para a sociedade. O movimento de trabalhadores sem terra, o movimento dos trabalhadores sem teto, o movimento estudantil, o movimento feminista dos negros, dos povos indígenas, das mulheres LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, dentre outros movimentos sociais, os quais reivindicam direitos democráticos referentes ao respeito, à dignidade, à igualdade e à inclusão social. São apenas alguns exemplos sociais, mas dentro dos nossos lares ainda é perceptível um olhar que falta essa alteridade, nessa diversidade que está inclusa nos lares. Pais que recriminam, que colocam de porta fora, que trazem rótulos dos seus filhos. E que esquecem que naquele momento ali é um ser humano, é uma pessoa digna de respeito. E que ele precisa reivindicar de si o sentimento de amorosidade frente àqueles próximos, mais próximos. E ao estar de frente da grande sociedade, buscar trazer esse olhar democrático de respeito frente a desigualdades, buscando compreender que existe a necessidade sim, de igualdade e de incluir todas essas pessoas, porque todas elas, independente de cor, de raça, de credo, são pessoas. E avançando um pouco mais na nossa reflexão, percebemos as profundas contradições que marcam a sociedade brasileira, indicam a existência de graves violações destes direitos em consequência da exclusão social. Da exclusão social, econômica, política e cultural, que promovem a pobreza, as desigualdades, as discriminações, os autoritarismos, enfim, as múltiplas formas de violências contra a pessoa humana. Até quando fecharemos os nossos olhos? Até quando iremos trazer as profundas contradições
que vão indicando, sinalizando de momento a momento a existências ainda tão graves de violações frente a essa exclusão social. O que é que acontece com nós, seres humanos, que ainda discriminamos com tanto autoritarismo, de múltiplas formas de violência? Ao caminhar pela rua, se eu vejo alguém com cabelo de cor diferente do meu, rosa, azul, com a forma dos cabelos em um penteado diferente do meu, eu olho e digo, não tem noção. Olha para isso. Que absurdo. Se for uma senhora de meia idade, não se enxerga, não? Uma senhora de meia idade como essa se comportando dessa forma? E ao caminhar pela rua, se observa dois homens juntos, abraçados, trocando afetos, dialogando, o olhar de preconceito é lançado. Que absurdo. Merece isso ou merece aquilo? E traz um olhar de desdém, e assim também se observarem duas mulheres juntas. Nesse âmbito da troca de afeto mais íntimo. E caminhando nesse processo, tantas observações são feitas a partir daí. Que homem gordo não se enxerga, não? Deveria buscar emagrecer, comer menos. Mas espera aí. O que está acontecendo? Que eu arregalo os olhos para o outro, mas fecho os olhos para mim. A diversidade não representa um obstáculo para a convivência, nem para a construção de um projeto coletivo. Pelo contrário, abre novas possibilidades, enriquece e valoriza os diferentes grupos. No entanto, muitas vezes, as diferenças são pretextos para a criação ou reforço de desigualdades que violam os direitos fundamentais, desde o atendimento de necessidades básicas para uma vida digna, até o acesso à justiça. A diversidade, que são as diferenças nessa grande sociedade, micro e macrosistemas, não representam obstáculos. É a vida do outro. O que acontece comigo que ainda me incomoda ver pessoas com cabelos de cores ou penteados diferentes, ou texturas diferentes, cacheado, black, lisos, curto, comprido, trocas de afeto entre pessoas. O que acontece? É o outro. O que eu tenho a ver com a vida do outro? Por que é o outro que não tem noção? Quem não tem noção sou eu, que estou me incomodando com algo que se refere ao outro. Não sou eu. Eu preciso respeitar. Então, o que é que ainda falta em mim? O que é que ainda me incomoda a tal ponto? Que eu preciso projetar no outro insatisfações que nem eu mesmo consigo me responder. E vou trazendo como obstáculos para compreender a mim e ao outro. Mas é preciso abrir novas possibilidades.
para que eu possa compreender que quando existem os preconceitos, que quando eu reflito sobre a alteridade, eu preciso lembrar que as diferenças podem ser colocadas apenas como pretextos para a criação e reforço de desigualdade. Como assim pretextos? Pretextos porque eu quero ditar como o outro precisa ser ou tem que ser? Eu que vou dizer o que é certo, o que é errado? Eu preciso repensar sobre isso. Porque eu posso estar utilizando como reforço. Reforço para posturas equivocadas. Reforço para uma leitura ainda distorcida sobre o outro. E diante desta reflexão, para colocar um freio às paixões violentas, às cobiças furiosas, a todos os baixos instintos que entravam no progresso social, não é preciso apelar para a inteligência e a razão. É preciso, sobretudo, falar ao coração do homem, ensiná-lo a reconhecer a finalidade real da vida, seus resultados, suas consequências, suas responsabilidades, suas ações. Leon Denis, ele nos esclarece. É preciso frear as paixões violentas. Tem momentos que agimos de forma desenfreadas e vamos invadindo a privacidade do outro, vamos violentando os direitos do outro. E a partir daí os baixos instintos se apresentam. Mas é preciso, sobretudo, falar ao coração, cada um falar o seu coração, e se ensinar a reconhecer a finalidade real da vida. Eu preciso checar em mim o que é que está acontecendo, que eu entre em sofrimento por perceber a escolha do outro, dentro daquilo que ele comunga, daquilo que ele quer, porque o outro tem o direito de ser como quer ser. Mas se eu ainda não consigo me respeitar, me enxergar dentro daquilo que eu sou, como é que eu vou conseguir levar o amor ao outro, se esse amor ainda não pertence de forma plena ao meu coração? E a partir daí, trazendo esse olhar psicológico, esse olhar espiritual, eu me levo um pouco mais à reflexão sobre a alteridade na diversidade e reflito. O problema não são as diferenças, mas as barreiras imaginárias que geramos no campo dos sentimentos em relação ao que acreditamos ser conflituoso ou inconciliável. Fantasias que levam ao desamor, um requício dos instintos primários. Barreiras imaginárias. Que barreiras imaginárias podem ser essas? Que fantasias que levam ao desamor? Barreiras imaginárias e fantasia são as distorções que ainda encontram-se em mim. O problema não é com o outro, é comigo. O que acontece comigo que eu me incomodo tanto ao perceber o outro
que na minha visão está fora de um padrão, o qual sou eu que determino. Por que será que eu entro em sofrimento psíquico? Ao ponto de discriminar, de recriminar, de excluir e de até machucar o outro, porque o outro não é igual a mim. Ora, é preciso repensar. Algo pode estar acontecendo comigo, eu preciso de ajuda. Se eu não respeito a minha companheira ou meu companheiro e agrido fisicamente, psicologicamente, se eu aprisiono o outro por perceber a carência afetiva que existe no outro, e eu vou aprisionando a cada momento e de momento a momento, eu estou desrespeitando. E se na minha concepção eu ainda acredito de forma imaginária, fantasiosa e distorcida que o outro é minha propriedade, e que ele ou ela precisa me obedecer da forma que eu quero, agir da forma que eu quero, porque sou eu que dito. Opa, peraí. Algo precisa ser revisto, porque se assim não for, eu ainda vou de forma equivocada interpretar que diferenças são defeitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, é trazido conhecimentos libertadores, que nós podemos utilizar sim, como reflexões para o despertar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nos é trazido essa reflexão. Nós somos chamados a estar em contato com o outro a todo momento. Em contato com o outro, em contato com nós mesmos através do outro. E são espíritos de diversas naturezas, mas todos nós somos espíritos para aqueles que comungam que existe algo além da vida física. E todos nós, enquanto pessoas, trazemos caracteres que são opostos, porque todos somos pessoas, mas nós não somos iguais em características. E o que acontece? Que nós ainda nos chocamos diante dessas características opostas. Ele nos chama a atenção. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Nós devemos sim nos vigiar, estar atentos a nós mesmos, para nós não nos chocarmos e nem chocar o outro dentro daquilo que ele vem trazendo enquanto a forma de estar no mundo. Precisamos trazer um olhar sensível. Chico Xavier nos alerta. Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Mas cada dia melhor não é por conta de querer defender que eu sou melhor do que o outro, não. Cada dia melhor por buscar compreender que cada um é como é. Eu sou como eu sou. Dentro de todo um comportamento, dentro de todas as características. E essa visão possa ser que cada um perceba de uma forma, sim, cada um traz um olhar, mas é preciso lembrar que por trás daquela forma
existe uma pessoa e que é preciso ser respeitado, que ao outro eu dou o direito de ser como são. E a mim eu tenho o dever de cada dia me tornar mais consciente, cada dia melhor dentro da compreensão do outro, porque eu só consigo compreender o outro dentro do universo que ele habita se eu compreendo a mim mesmo. Diferenças não são defeitos. Observem as imagens. São pessoas. O estado social, não sendo em seu conjunto, senão o resultado de seus valores individuais, importa antes de tudo obstinar-nos nessa luta contra nossos defeitos, nossas paixões, nossos interesses egoístas. Enquanto não tivermos vencido o ódio, a inveja, a ignorância, não se poderá estabelecer a paz, a fraternidade, a justiça entre os homens, e a solução dos problemas sociais permanecerá incerta e precária. Leon Denis nos alerta em relação ao estado social, que retrata o resultado de seus valores individuais. Hoje que nós presenciamos na sociedade, na busca ainda de padronizações, é preciso refletir sobre a alteridade nessa grande diversidade, mas ainda por conta desses valores individuais, que é preciso ser visto em relação a uma luta contra nossos defeitos. Somos nós que ainda trazemos em cada um as paixões, os interesses egoístas, as visões distorcidas e equivocadas. Então, é preciso vencer, sim, o ódio, a inveja, a ignorância, porque a paz, ela começa em mim. O olhar que eu levo para o meu irmão, para a pessoa que está à minha frente, é o mesmo olhar que eu trago para mim. Se eu me respeito, se eu me aceito como eu sou, se eu me conheço dentro do meu universo, dos meus mundos, eu vou saber respeitar o outro. E é interessante, porque nos nossos lares, presenciamos de perto, com o próximo, mas próximo. Não precisamos ir para o meio social, fora do núcleo familiar. Dentro do núcleo familiar. E ali é que está o chamado. Para que possamos olhar para os filhos, sobrinhos, netos, esposa, marido, e perceber que o outro é igual a mim. E se ele não comunga daquilo que eu acho que é o certo, na minha visão, eu preciso trazer de dentro de mim um sentimento maior, que é o sentimento do amor ao próximo. E esse sentimento de amor ao próximo vai me levar a refletir e a aprender que eu preciso amar acima de qualquer coisa. Porque quando eu amo o meu próximo, eu compreendo ele dentro do universo que ele está. E naquele momento, a partir dessa compreensão, eu busco ser a âncora da compreensão frente a esse mundo. E começa a compreender e entender a cultura do eu.
nesse movimento do desenvolvimento pessoal. A tarefa mais urgente, mais necessária para cada um de nós, seria a de trabalhar na cultura do eu, na reforma do caráter, de maneira de servir de exemplo àqueles que nos cercam e de mais a mais a sociedade inteira. Agindo nesse sentido, estaremos plenamente nos caminhos de nossa destinação, já que a educação da alma é a finalidade última, o fim supremo de nossa imensa evolução. É a tarefa mais urgente. Eu preciso me trabalhar enquanto pessoa, trazer essa escuta sensível de mim mesma, reformar o meu caráter, servir como exemplo para o outro, porque se eu não respeito o meu próximo, como é que eu vou desejar que o meu filho, que a minha filha, quando se tornarem adultos, que adentrarem uma empresa, que assumirem responsabilidades sociais, deixem em aberto essas responsabilidades e tratem com desdém, com desrespeito, com maus tratos, aquelas pessoas que estão, entre aspas, subordinados aos mesmos. Se lá atrás, enquanto educadores que deveriam ser, não aguçar os sentidos para esse dever da educação da alma, que é a finalidade última, precisamos repensar. E nesse repensar, observe a imagem. Todas essas pessoas são pessoas. São diferentes, sim. Cada uma traz características e comportamentos diferenciados. Mas diferenças não são defeitos, são qualidades. E ainda bem que somos diferentes. Cada um tem o seu jeito de ser, de fazer e de acontecer. Ninguém será exatamente como gostaríamos que fosse. Quando aprendemos a conviver bem com os diferentes e suas diferenças, a vida fica bem mais leve. Diferenças não são defeitos. Aprenda esse grande segredo e conquiste sua liberdade pessoal. Então, meus amigos e minhas amigas, que possamos compreender que diferenças não são defeitos. Que possamos internalizar no nosso íntimo, aprender a conviver com as diferenças, que nada mais é do que a alteridade, trazendo nos nossos corações que todos nós somos filhos de Deus. E que o Pai de misericórdia, Ele não faz diferença entre nós. Ele sabe compreender e ter a paciência de saber que seja qual for o caminho que nós busquemos, é aprendizado. E que esse aprendizado pode ser utilizado ao nosso favor. Então hoje ficamos por aqui. Gratidão por vocês terem ficado até o final. Aproveitado a oportunidade de investir em vocês. Um grande abraço e até a próxima.